Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus, então, ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a respondê-lo dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltando-se para Pedro, e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória de São Domingos. Ele é o fundador da ordem dos dominicanos. Por sinal, Santo Tomás de Aquino era dominicano. São Domingos, ele nasceu em Caleruega, Espanha, cerca ali do ano 1170. Estudou teologia em Palência e foi nomeado cônego da igreja de Osma. Por meio da sua pregação e do seu exemplo de vida, combateu com grande êxito a heresia dos albigenses. Para a continuidade desta obra, reuniu companheiros e fundou a Ordem dos Pregadores. Morreu em Bolonha no dia 6 de agosto de 1221. São Domingos de Gusmão, que era um grande devoto da Virgem Maria. Mas, meus irmãos, voltemos para o Evangelho de hoje. Muitas coisas nós podemos tirar aqui. Essa pergunta que Jesus faz aos discípulos, na verdade, é uma pergunta que nós mesmos deveríamos nos questionar. Qual a visão que nós temos de nosso Senhor Jesus Cristo? Quem é Jesus para você? Infelizmente, existem muitas filosofias, algumas religiões que reconhecem Jesus, mas eles não reconhecem Jesus como Deus. Se você perguntar para um espírita, o espírita vai dizer que
Jesus é um grande ser iluminado. Mas afirmar que Jesus é Deus, não. Os muçulmanos, eles têm um grande respeito por Jesus e eles dizem que Jesus foi um grande profeta, mas Maomé está acima de Jesus. Então Jesus não foi um grande profeta. Jesus é o profeta por excelência, mas mais do que profeta, Jesus é o Filho de Deus. Jesus é Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Que é isso, nós vamos percorrendo, nós encontramos aí algumas seitas religiosas que eles não reconhecem Jesus como Deus. Para eles, só o Pai é Deus. Nem acreditam no Espírito Santo. Eles acreditam que Jesus também seja um grande homem. Ele foi criado por Deus, é uma criatura igual a todos nós, mas reafirmar o que Pedro acabou de dizer, só nós católicos. Nós cremos que Jesus é o Filho de Deus. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tanto que os apóstolos, logo assim de antemão, quando Jesus fez a pergunta, né, quem dizem os homens ser o Filho do Homem, eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Mas Pedro, ele fala, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Porque Jesus se volta agora para eles e diz, e vós quem dizeis que eu sou? Essa pergunta que Jesus está fazendo para os apóstolos é a pergunta que ele está fazendo para mim e para você. E vós? Qual é a concepção que você tem de nosso Senhor Jesus Cristo? Para você, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele? Para você, Jesus é o pão vivo descido do céu, porque Jesus afirmou isso. Para você, Ele está presente na Eucaristia? Ou você não acredita? Você diz até que Ele é Deus, mas que está presente na Eucaristia? Não. Para você, isso é uma simbologia. É assim que você pensa em relação a nosso Senhor Jesus Cristo? Jesus disse que Ele é a ressurreição e a vida. Ele é aquele que nos ressuscitará. Você crê nisso? Você crê que realmente, eu repito mais uma vez, Jesus é o Filho de Deus? Como vai dizer também ali no prólogo, ou seja, no capítulo 1 do Evangelho de São João, que tudo foi feito por Ele e sem Ele nada foi feito. Você crê nisso? Ou você acha que as coisas foram criadas a partir do Big Bang? Você acredita nisso ou você acredita em Jesus Cristo? Aí vocês veem uma coisa interessante. Jesus elogia Pedro por ele ter falado isso, mas ele vai dizer que essa revelação ela veio do céu. Que
Pedro ainda não tinha a capacidade de entender que Jesus é o Messias e é o Filho de Deus. Eles vão compreender, os apóstolos, junto com Pedro ali, só depois da ressurreição. E aí eles vão ter uma compreensão maior quando o Espírito Santo vem sobre os apóstolos, aí eles saem pregando o Evangelho ao ponto de darem a vida. E aí Jesus fala: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Então, agora que Pedro professa, e ele professa que Jesus é Deus, mas é uma iluminação que vem do Pai, Jesus agora coloca Pedro à frente da igreja. Ele que vai conduzir a igreja junto com os apóstolos. E ele fala minha igreja, então significa que não existe outras denominações, outras igrejas por aí. Essa história de ficar dizendo que a partir do século XVI, então, houve uma mudança, e aí a Igreja Católica já não é mais a Igreja de Cristo. Aí outros já falam que é lá no século IV, ali com Constantino, que aí estava tudo errado, e começa... É pura invenção da cabeça das pessoas, pelo amor de Deus. A Igreja de Cristo é uma só. Não sei como as pessoas, tem tantas pessoas inteligentes, mas que se deixam levar facilmente por esses tipos de pensamentos que se opõem aos pensamentos de Deus. Então, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. Aí começa a inventar um monte de coisa de pedra e não sei o quê. Aí Jesus diz, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Pode vir de tudo quanto é jeito, podem falar um monte de coisa, podem apontar os erros da Igreja Católica, dos membros da Igreja, e realmente isso é uma verdade, nós erramos. Quantos padres aí dando mau exemplo deveriam dar bons exemplos, religiosas, é decepcionante. Mas não é por causa disso que a Igreja Católica não seja a Igreja de Cristo. E aí Jesus, ele continua: eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será desligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Essa é a verdade, ponto final. Podem discutir, podem falar o que quiser. Pedro tem a chave, a Igreja Católica tem as chaves do reino dos céus. É a igreja que vai apontar, através dos seus ensinamentos que vêm de nosso Senhor Jesus Cristo, o que é o certo e o que é errado. Ponto final. Acabou, não adianta inventar história, falar isso ou falar aquilo. Podem falar isso, podem falar aquilo, podem até com uma lógica que não é uma lógica certa, e mostrar e tudo mais, não vai mudar o que Jesus acabou de dizer. Não adianta. Nós somos católicos. E nós somos católicos não porque nós inventamos uma igreja. Nós somos católicos porque Jesus, ele é o fundador desta igreja católica. E se ele é o fundador, por isso eu continuo afirmando que Jesus é católico, por ele ser o fundador, e ele funda a igreja quando ele morre na cruz, e ali
aquela lança que é enfiada no seu lado por um oficial romano, por um soldado romano, e ali sai sangue e água. O sangue simboliza a Eucaristia, a Santa Missa. A água, o batismo. Dali brotam os sacramentos que são sinais da nossa redenção, da nossa salvação. Podem inventar esses teólogos aí de outras denominações, pode vir com história e contar, por causa disso, é por causa daquilo. Não adianta. Jesus falou e está falado. Minha igreja. Esta é a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. O inferno pode vir com toda a força, pode vir. Eu já vi algumas afirmações imbecis, e são imbecis, de pessoas de seitas religiosas dizendo a Igreja Católica está acabando, a Igreja Católica está diminuindo. Olha, poderia até acontecer da Igreja Católica diminuir os fiéis. Isso não é a questão, isso não é problema, a Igreja diminuir o número de fiéis, mas ela vai ser sempre a Igreja de Cristo, a Igreja Católica. Poderia acontecer de ter somente um católico, já é a Igreja de Cristo, está ali, representada por uma pessoa, por duas, por três, não importa. A gente vê aquelas pessoas que estão baseando o número de pessoas das suas seitas, porque eles vão lá, aqui eu falo aqui no aspecto de nós no Brasil, né? Onde tem tantas seitas espalhadas. Aí eles reúnem as várias pessoas das várias denominações deles e enchem o Maracanã. Aí enche a Avenida Paulista. E ali, aí mostram, dizendo assim que a igreja está grande, a igreja deles, né? Está grande, que a Igreja Católica está diminuindo. Meus irmãos, pelo amor de Deus, dizer que a Igreja Católica ela está diminuindo e está menor só por causa de uma Avenida Paulista, só por causa de um Maracanã. Imagine se o Papa convocasse todos os católicos para se reunirem um dia em um determinado lugar. Não iria conter. Imagina os católicos que moram na Ásia, os católicos que moram no Japão, os católicos que moram, vamos falar, a nível de continente, na Oceania, aqui nas Américas, na Europa, na África. Meu Deus, qual é o lugar que iria conter tanta gente? Agora ficam reduzindo o número de católicos a um grupinho que se reúne em um determinado lugar, em uma determinada hora. Pelo amor de Deus. A Igreja Católica, o número é muita gente que tem na Igreja Católica, espalhada pelo mundo todo. Mas eu digo, mas se fizessem aí uma avaliação e realmente o número de católicos diminuiu bastante, está menor e tal, isso não implica em dizer que a Igreja Católica não seja a Igreja de Cristo, fundada por nosso Senhor. Agora, se as pessoas querem apostatar, ou seja, abandonar a Igreja Católica, e tem gente abandonando, mas tem outros que estão voltando, isso não vai desmerecer, nem dizer agora que a Igreja Católica não é a de Cristo, a dizer que a Igreja Católica não é a Igreja Católica por causa do mau exemplo desse ou daquele sacerdote, ou até mesmo de mim, de eu,
com o meu mau exemplo, que eu não sou essas coisas todas. Agora não, a Igreja Católica não é a Igreja de Cristo, não é a igreja verdadeira, porque o padre José Augusto dá mau exemplo. Eu queria dar bom exemplo, eu queria ser perfeito, mas infelizmente eu não sou perfeito. Mas isso não vai agora dizer que porque eu dei um mau exemplo, a igreja de Cristo não é mais essa. Estão compreendendo? É bonito que depois de Pedro ter professado a fé, ao mesmo tempo, quando Jesus já fala dos sofrimentos que ele vai passar, e Pedro já vai contra. Infelizmente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, porque Jesus ele veio para nos salvar. Ele teria que ser oferecido em sacrifício pela nossa redenção. Essa é a missão de Jesus. Então Pedro ali querendo proteger nosso Senhor, aí chama ele à parte. Isto nunca te acontece, ele fala. Aí Jesus, porém, voltando-se para Pedro, disse: vai para longe, Satanás. Pedro estava possuído por Satanás? Não é que ele estava possuído por Satanás, mas que o pensamento dele estava se opondo aos pensamentos de nosso Senhor, aos pensamentos de Deus. E o pensamento de Deus era que Jesus precisava morrer na cruz por nós. Aí ele fala: vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Irmãos, pensemos as coisas de Deus. Os seus pensamentos se opõem aos pensamentos de Deus? É isso mesmo que acontece? Tudo isso que eu falei aqui até agora, e dizer que a igreja de Cristo não é a igreja de Cristo, isso se opõe aos pensamentos de Deus. Dizer que a igreja católica, no caso, não é a igreja de Cristo. Tem uns que se atrevem a dizer que a igreja de Cristo, que é a igreja católica, é a Babilônia. Pelo amor de Deus. Confunde a igreja de Cristo com a Babilônia, que é a simbologia de todo o mal. Aqui, meus irmãos, é todo bem. Tem Eucaristia, tem batismo, tudo que essas outras seitas fizeram é uma tentativa de imitar a Igreja Católica. Morramos na Igreja Católica, sejamos fiéis à Igreja Católica. Os seus pensamentos se opõem a esse? Se você acha que a Igreja Católica não é a Igreja de Cristo, vixe Maria, você está na hora de fazer uma grande revisão de vida, estudar a igreja, a doutrina da Igreja Católica, os santos padres, ler a Sagrada Escritura e meditar, e você verá se a Igreja Católica é ou não é a Igreja de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.